Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. É com alegria que nós iniciamos, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, o programa Oração ao Pai das Misericórdias. Eu bendigo a Deus pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Eu bendigo a Deus pela TV Canção Nova que nos proporciona esses momentos de encontro com o Senhor, encontro fraterno, mas com essa certeza, onde dois ou mais se reúnem no nome do Senhor, Ele se manifesta, Ele se faz presente. Hoje é dia 5 de março de 2021, é a primeira sexta-feira do mês, Portanto, nós também nos confiamos ao amor do Sagrado Coração de Jesus. O coração do Senhor, este coração que se manifesta em relação a nós com tanta misericórdia, com tanta compaixão, infundindo em nossos corações a graça da conversão. E como é uma sexta-feira desta semana, segunda semana da Quaresma, é a oportunidade que também nós todos temos de viver uma sexta-feira penitencial, não é? O nosso jejum, a abstinência de carne, ou seja, práticas penitenciais que nos ajudam também na vivência desse tempo quaresmal. E assim nos preparemos para celebrar a Páscoa do Senhor vivo, do Senhor ressuscitado. Nós vamos, para o programa de hoje, meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 21, do versículo 33 ao versículo 43 e depois do versículo 45 ao versículo 46. Mateus 21, de 33 a 43 e depois de 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem um filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, nós temos aqui presente que Jesus, ele dirige o seu ensinamento
para os líderes religiosos dos judeus. Irmãos e irmãs, Jesus veio para salvar a toda a humanidade, independentemente da raça, da cultura, da língua, independentemente do povo. Jesus veio para salvar toda a humanidade. E claro que a salvação implica em conversão à fé no Cristo, Messias, Salvador da humanidade. E Jesus também queria a conversão da liderança religiosa dos judeus. Mas eles tinham um coração duro, um coração fechado. E o pior, muitos deles tramavam a morte de Jesus. Porque, pouco a pouco, essa liderança religiosa entendeu que Jesus, ele estava se revelando como Messias Salvador. E eles não aceitaram. Eles não aceitaram Jesus. E Jesus, portanto, conta essa parábola exatamente para tentar sensibilizar o coração dessa liderança religiosa. Por quê? Porque esse povo tinha uma história marcada pelo fato de que os vinhateiros, não é? Os vinhateiros, infelizmente, mataram aqueles empregados do dono da vinha. E aqui Jesus conta uma parábola dizendo: esses empregados são os enviados de Deus, que no decorrer da história deste povo, esses enviados de Deus pregaram a palavra de Deus, mas infelizmente foram trucidados, foram rejeitados. São os profetas, como por exemplo Jeremias, como por exemplo Ezequiel, rejeitados. Eles só acolheram depois aquilo que servia para eles. Mas a proposta de conversão a Deus, essa proposta não foi aceita. E agora vem o Filho do Homem, o filho do dono da vinha. E eles fazem a mesma coisa. Irmãos e irmãs, em relação a Jesus, nosso Senhor e Salvador, devemos também nos perguntar: estamos de fato acolhendo o chamado que o Senhor nos faz à conversão? Ou também fechamos o nosso coração para a graça da conversão, por causa do orgulho, da vaidade? O Senhor também nos pergunta: será que realmente nós estamos produzindo frutos de conversão? Eu vou deixar essa pergunta para todos nós e que possamos, nesta oração ao Pai das Misericórdias, suplicar a misericórdia de Deus, de modo que a nossa resposta a esta pergunta seja uma resposta positiva. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós e sobre todos vós. Desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.